Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer aqui um breve resumo da lição desta semana. O título é O Chamado de Deus para a Missão. E logo no sábado, nós encontramos a dispersação ou a dispersão de Deus para com que o projeto dele de fato fosse manifesto. Deus queria, irmãos, com que o povo fosse espalhado, de acordo com Gênesis capítulo 9. Ele disse a Moisés a mesma coisa, disse a Noé a mesma coisa que ele disse a Adão: sede fecundos, multiplicar e encher a terra. Para Noé, no capítulo 9 de Gênesis, ele disse para com que eles multiplicassem e enchessem a terra. E, na verdade, o enchimento tinha a ver com uma povoação que se espalhasse, com o propósito de mostrar o cuidado de Deus para com eles, uma vez que o dilúvio trouxe uma tragédia de maneira avassaladora. Mas aqueles que foram fiéis a Deus e não quiseram viver conforme o mundanismo que estava naquele momento até então, manteria o nome de Cristo em pauta, porque o propósito todo daquela situação, desde Gênesis, era trazer de volta, né, o povo de onde eles se encontravam para a sua verdadeira origem. Foi do Éden que ele saiu. Então, a esperança de que o mundo seria restabelecido pela semente da mulher, que seria o próprio Cristo, deveria ser evidenciado. Então, o povo acaba não fazendo. A gente nota logo no capítulo 11, e aqui na lição desse domingo, o que acontece com a Torre de Babel, né? Uma torre que foi idealizada por um homem ímpio chamado Nimrod. Embora tenha sido ele descendente de Cã, da descendência de Noé, e a Bíblia fala que Noé era um homem justo, né? Chamado de amigo de Deus, ainda assim, o próprio Nimrod, acabou tendo condutas semelhantes àquele povo que no dilúvio foi destruído. E ele logo criou ali uma cidade, tanto quanto Nínive, Babel, Babilônia, tudo foi à luz de Nimrod. E ele, como era uma pessoa muito egocêntrica, né, a Bíblia fala que ele era corajoso diante do Senhor, e a expressão de diante quer dizer contra o Senhor. E Nimrod, lamentavelmente, fez com que as pessoas tivessem a mesma percepção dele, e quando construíram aquela torre, desfazer do que estava em Gênesis 9. Logo, eles não mais iriam ser espalhados, mas queriam ficar juntos para com que o nome dele fosse exaltado, desfazendo o nome de Deus. Aquilo foi uma rebelião direta, irmãos, contra o próprio Deus. E então, como nós sabemos, vem um desagrado de Deus e ali destrói aquela torre no topo, né? Ellen White fala que vem um raio e cai ali em cima daquele topo daquela árvore, fazendo com que seja evidenciada a sua reprovação. E, como nós conhecemos, as diversidades de línguas, os idiomas surgiram até então primariamente a partir dali. E eles se espalharam por toda a parte da terra, né? Então, quer dizer, era uma questão de conforto que eles queriam ter. Logo, lamentavelmente, a reprovação de Deus veio em cima disso. O outro ponto, a lição de segunda-feira, fala sobre ser uma bênção ao mundo inteiro. E nós entendemos aqui, quando Deus chama Abraão, pede para com que ele saia da sua casa, da terra, da casa do seu pai, de sua parentela. Ou seja, as três geografias das quais eles se encontravam devia ser de lá retirada. Há uma controvérsia se de fato Abraão era ou não idólatra, né? Muitos chegam a descrever que quando pequeno, Abraão ele tinha assim uma certa afinidade com os ídolos. Mas o texto no livro de Josué 24, quando Josué fala do cuidado de Deus e ter tirado Abraão de lá, ele fala que os seus pais, eles eram pagãos, eles eram idólatras, adoravam outros deuses. Mas ainda assim, Abraão tinha uma afinidade com o Deus verdadeiro. É tanto que quando ele devolve o dízimo, né, o texto fala que ele devolveu a Melquisedeque, e ele fala assim: Melquisedeque era rei de Salém, servo do Deus Altíssimo. Logo, Abraão, até então, antes de Abraão, era uma pessoa que tinha uma afinidade com Deus, de certa forma, mesmo que vivesse no mundo pagão. E o que nos chama a atenção é que essa lição de segunda-feira, ela discorre, né, a pessoa de Cristo desde Gênesis até Mateus, onde cada ponto que ali é mencionado dá uma definição de que Cristo é o autor da história e através de Cristo todos seriam resgatados. A terça-feira tem o chamado de Abraão mais uma vez. Aqui nós lembramos que quando Abraão está ainda em Arã, e ele já ali próximo, no caso em Canaã, e ele vai ao Egito porque tem uma grande fome, né? E naquela fome que acontece, Abraão acaba cedendo a uma condição de buscar refúgio no Egito, para que pudesse se manter. Lamentavelmente, aquele foi o primeiro passo errado, né? Como nós sabemos, um passo errado leva a outro. Então Abraão comete aquele deslize, automaticamente em seguida mente
para o próprio faraó, dizendo que Sara era sua irmã, dando a ele o parecer de que ela estava disponível, e Deus então envia um castigo para o próprio faraó, e ele então depois restitui. Mas o que é que me chama aqui a atenção? O chamado de Deus para Abraão foi para com que ele confiasse nele e acreditasse que ele iria provir. Se ele tinha dito que ele faria dele uma grande nação, como pois ele poderia pensar que ele iria morrer de fome? Então, mais uma vez, a calamidade que foi ali permitida por Deus diante daquela situação, que era para desenvolver a fé de Abraão, lamentavelmente ele não fez. Logo, ele foi até o Egito e ali ele mentiu, começou a crer em suas convicções, lembrando que parecia que existia resquícios de incredulidade, né, do passado, e aqui ele acabou desconsiderando, de certa forma, em risco tudo que Deus tivera prometido para ele por causa do saciar a fome ou por causa do medo também de morrer ali no Egito. Quarta-feira, aqui fala da igreja primitiva nas zonas de conforto. E nós entendemos que na época passada, os judeus eles tinham uma importância de pregar só para os seus. Era muito mais fácil falar da verdade para alguém que era um compatriota seu, um contemporâneo da mesma nação que você, do que falar contra aqueles que tinham um pensamento diferente. E eles criaram essa acepção, né? E a lição aqui descreve com muita clareza sobre a pessoa de Pedro no tocante à visita que ele receberia de Cornélio. E tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11 dá uma descrição clara em relação a isso. Eles tinham um conceito que não deveria ter relação com pessoa de outra nação, principalmente de romano, né? E o próprio centurião aqui, Cornélio, ele era romano, era um centurião de fato, mas era temente a Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Muitas pessoas que são tementes a Deus não têm a fé da qual eu tenho, mas têm a fé em Cristo, do qual Ele o abençoa. Eu sou adventista do sétimo dia, creio na verdade bíblica do que a doutrina da qual eu prezo, além de ser bíblica, ela de fato tem importância para a minha vida, mas isso não me torna melhor do que uma pessoa da Assembleia de Deus, do que uma pessoa batista, do que uma pessoa católica, presbiteriana e qualquer outra denominação cristã. E ainda digo mais, até outras religiões em si. Deus recebe a adoração de todos os seus filhos quando eles o fazem em espírito e em verdade, de acordo com a fé que eles têm. Então aqui, essa separação do qual Pedro teve que justificar, e no capítulo 11 ele dá essa descrição, essa definição, o que aconteceu no capítulo 10, ele diz: Deus me mostrou que a ninguém eu devo tratar como comum ou imundo, mas a todos os quantos cheguem a Deus, deve de fato receber e ser de fato batizado, e ainda assim, mais importante, receber o Espírito Santo. Quinta-feira, rapidamente, comece em casa. E aí vem um texto de Atos 1, verso 8. Ser testemunha, primeiramente, em nosso ambiente, sabe, onde nós passamos mais tempo, que é a nossa casa, e aí os arredores. E nós falamos nessa semana que a expressão ser testemunha é de uma expressão, né, martírio, do grego. E a expressão martírio tem a ver com Marte. Então, ser testemunha é validar a pessoa de Cristo em sua vida, como também dignificar um nome, de acordo com a expressão no hebraico. O hebraico, o termo martírio, quer dizer dignificar um nome ou honrar um nome. E aqueles que de fato são testemunhas de Cristo, dignificam o seu nome, o nome de Cristo, fazendo valer em todos os pormenores. Então, eu penso assim, se ser testemunha é viver em prol da causa de Cristo, ainda que custe a sua própria vida, como está a nossa vida de testemunho hoje? Se eu estou realmente não sendo uma testemunha que deveria ser, eu devo realmente repensar como está a minha vida com Deus. A testemunha aqui, que o próprio Lucas descreve, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, assim, o poder é concedido, a pessoa do Espírito Santo é dada, aí sim eu serei habilitado por ele a ser uma testemunha. Que Deus, portanto, nos habilite e que eu e você, ao dar uma passada nessa lição, que o chamado de Deus para conosco seja real e que eu e você façamos valer esse chamado tão gracioso para que saímos das trevas interiores para a sua maravilhosa luz e, consequentemente, levar ao mundo que perece a esperança de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, pela lição de escola sabatina. Nos ajuda, Senhor, a podermos ser úteis em Tua causa e, assim, fazer valer o Teu chamado para conosco. Perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e, desde já, um feliz sábado.